Questão 57. Questão 57. Das sentenças finais caberá a apelação. Recurso este cujo procedimento deverá tramitar a partir das seguintes regras. A discussão acerca da tutela antecipada indeferida na decisão pode ser suscitada pelo apelante que recorreu contra a sentença de improcedência desde que não haja inovação fática ou jurídica a respeito dela. Ao juiz de primeira instância cabe a análise do pressuposto de admissibilidade? Não, é o TJ. Se o apelado interpuser a apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões em 10 dias. Tá bonito. O pedido de concessão do efeito suspensivo à apelação deve ser dirigido apreciado ao presidente, não vice. Deverá o tribunal o conhecimento da matéria por ela impugnada, mas serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não solucionadas, desde relativas ao capítulo impugnado. Verdade. Eu decorei esse artigo, cai sempre, né? Devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, mas não serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal. Mas serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Artigo 1009, parágrafo 1º. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão ao seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Está falando o quê? Que a discussão da tutela antecipada indeferida na decisão saneadora pode ser suscitada pelo apelante que recorreu contra a sentença desde que não haja inovação. Confuso, hein? Não, muito confusa essa. Uma discussão de uma tutela antecipada que foi indeferida pelo juiz, ela pode ser suscitada pelo apelante que recorreu contra a sentença de improcedência? As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não couber agravo de instrumento, ou seja, aquilo lá caberia agravo de instrumento. A discussão acerca de uma tutela antecipada nessa decisão seria agravo de instrumento. O juiz de primeiro grau não faz análise, faz ao TJ, após as formalidades, serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independente do juiz de admissibilidade, não é o juiz que faz não é o juiz de primeiro grau que faz a admissibilidade mais. Se o apelante interpuser a apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões em 10 dias. Fiquei em dúvida entre a C, viu? Olha, o apelado será intimado para apresentar contrarrazões em 15 dias. 15. Recurso adesivo, as mesmas regras do recurso normal. Então, é 15 dias para apresentar contrarrazões. O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. 15 dias e não 10, 15. O pedido de concessão de efeito suspensivo, a apelação deve ser dirigida ao presidente do tribunal. D. O pedido de concessão de efeito suspensivo pode ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal ou relator. Tribunal ou relator. 1012. Aqui, ó. O pedido de concessão de efeito suspensivo pode ser formulado em requerimento dirigido ao tribunal no período entre a interposição da apelação e a distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo, ou direto ao relator se já distribuída a apelação. É o tribunal e relator que você pede efeito suspensivo da apelação. E letra E. Devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria por ela impugnada, mas não será objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo,
ainda que não tenham sido solucionadas desde que relativas ao capítulo impugnado. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal conhecimento dos demais.